O assunto do momento. O Google publicou um estudo dizendo que conseguiria quebrar a criptografia do Bitcoin em 9 minutos e que ficou 20 vezes mais barato do que todo mundo achava. Essa notícia assustou muita gente. Tokens de criptomoedas supostamente resistentes à quântica subiram 50% em um dia. A Ethereum já lançou um plano de emergência. O CZ, dono da Binance, teve que ir a público acalmar as pessoas. Então, neste vídeo eu vou te explicar o que o Google realmente disse e o que ele não disse. E uma coisa que quase ninguém percebeu. Esse estudo pode ser a melhor coisa que já aconteceu para o futuro do Bitcoin. E eu vou te explicar de um jeito que até quem nunca ouviu falar a palavra qubit na vida vai entender. Bom, vamos começar assim. Imagina que o Bitcoin é um cofre gigante, e a chave desse cofre é um problema matemático tão difícil que todos os computadores do planeta trabalhando juntos por milhões de anos não conseguiria resolver. Bom, esse é o nível de segurança que protege o Bitcoin hoje. Só que existe um tipo de computador diferente. O computador quântico. Ele não funciona como seu notebook. Ele funciona com as regras da física quântica, digamos assim. E por causa disso, certos problemas que são impossíveis para o computador normal viram problemas fáceis para esse computador. E um desses problemas é justamente o que protege a chave do cofre do Bitcoin. É como se alguém tivesse descoberto que dá para abrir qualquer cofre do mundo com uma chave mestra, sabe? Só que essa chave mestra precisa de 10 milhões de peças para ser montada. E na semana passada, o Google publicou um estudo e falou: não, a gente otimizou, agora só precisamos de 500 mil peças para montar essa chave. Ou seja, ficou 20 vezes mais barato. E tem mais. O estudo descreveu um cenário onde, quando você manda uma transação de Bitcoin, a chave pública fica exposta por 10 minutos. Até ser confirmada. E nessa janela, um computador quântico potente o suficiente poderia calcular a chave privada em 9 minutos. E com isso, segundo o estudo, uns 6,9 milhões de bitcoins já têm a chave privada exposta e estaria em risco. Isso é quase um terço de todo o Bitcoin que existe. Em valor dá mais de 600 bilhões de dólares. Assustador, né? Agora repita comigo. Calma. Porque falta a parte que quase ninguém conta. Lembra que a chave mestra precisa de 500 mil peças? A analogia que eu estou fazendo com o qubits. Então, sabe quantas peças o melhor computador quântico do mundo tem hoje? Tem 105 peças. O Willow, que é o computador quântico mais avançado do próprio Google, tem 105 peças, que são qubits. A chave mestra precisa de 500 mil. Tem também o IBM Condor, com umas 1.100 peças. Melhor, mas ainda é como ter juntado um punhado de areia e achar que dá para construir um prédio. É como se alguém tivesse publicado a planta de uma bomba, mas o material para construir ainda não existe na escala necessária. O desenho está lá, mas a ameaça é só teórica. A bomba não foi montada. O próprio Google deixa claro no estudo, e isso descreve um computador que ainda não existe. Eles falam em 2029 como um horizonte. E mesmo 2029 é muito otimista. E tem outro ponto que muita gente confunde. A mineração do Bitcoin, a prova de trabalho, o Proof of Work, que valida os blocos, usa o SHA-256. Isso é outra matemática. E mesmo o computador quântico não quebra isso facilmente. O estudo do Google nem toca nesse assunto. A ameaça é específica. É sobre a assinatura das carteiras, não sobre a mineração, que é a coisa mais importante, que é a validação dos blocos e das transações. Sabe aquele argumento que todo mundo usa? Se o computador quântico quebrar o Bitcoin, ele também quebra todo o resto. É verdade. Banco, bolsa de valores, o sistema SWIFT de transações internacionais que move o dinheiro do mundo, comunicações militares, sistemas nucleares, todo site de HTTPS do planeta, tudo isso vai para o espaço junto. Tudo isso tem que ser migrado. Então, se alguém montar essa chave mestra de 500 mil peças, o Bitcoin vai ser o menor dos problemas da humanidade. Mas, de qualquer forma, o Bitcoin tem uma vantagem que nenhum desses outros sistemas tem. Mesmo antes do Google publicar um desenho melhor da chave mestra, os engenheiros do Bitcoin já estavam trocando a fechadura. E o nome dessa fechadura nova é BIP360. Funciona assim, ó. Hoje, quando você gasta Bitcoin pela Taproot, que é o sistema mais moderno de transação, a sua chave fica visível.
É como que se para abrir o cofre você precisasse mostrar o formato da fechadura para todo mundo. E com um computador quântico forte, alguém poderia copiar a fechadura e abrir o cofre antes de você. O BIP 360 muda isso. Ele cria um novo tipo de endereço chamado P2MR, o Pay to Markle Root, que esconde a fechadura completamente. Em vez de mostrar a chave pública, ele mostra só a impressão digital de um conjunto de scripts. Não tem chave exposta para ser atacada. Essa é a parada. É como trocar o cofre de um que precisa de uma chave por um que abre só com um enigma que muda toda vez. Bom, a BitQ Technology já colocou isso para rodar em um testnet agora, em março de 2026. Transações reais com assinaturas quantum resistentes funcionando. Então, grande avanço já. Como vocês sabem, o Bitcoin é um protocolo aberto, é um protocolo de consenso. Se a comunidade concordar que precisa mudar, a mudança vai lá e acontece, sem pedir permissão para ninguém, por consenso. Foi assim com o Segwit em 2017, o fork do Bitcoin. Foi assim com o Taproot e vai ser assim com o BIT 360. E, aliás, o Satoshi, o criador do Bitcoin, já falou isso nos fóruns originais lá em 2010. Ele disse que se a computação quântica avançasse, o Bitcoin poderia migrar para esquemas de assinaturas mais fortes. Ele previu isso antes do Google ter um chip quântico e começar a aterrorizar o mercado. Mas o BIP 360 é só o primeiro passo. Ele protege contra ataques de longo prazo, quando a chave pública fica exposta por muito tempo. Contra ataques de curto prazo, aqueles de 9 minutos do estudo, precisamos de mais. Precisamos de assinaturas pós-quânticas de verdade, e isso ainda está sendo desenvolvido. E o coautor do BIP 360, Ethan Hellman, disse numa entrevista que a migração completa levaria cerca de uns 7 anos se começasse amanhã. 3 anos para ativar, mais alguns anos para todo mundo migrar os fundos, as carteiras, as exchanges, as Lightning Network, tudo. Se o quântico chegar antes disso, pode ser que fique apertado o tempo. Mas então, sim, a ameaça é real. Não é para 2029 como as manchetes gritam, mas o relógio está correndo, isso é verdade. E o Bitcoin precisa se mover, e ele vai se mover. Toda vez que alguém anuncia a morte do Bitcoin, acontece a mesma coisa. Em 2017, Bitcoin consome energia demais, vai morrer. Aí a mineração migrou para a energia renovável. Em 2021, China baniu o Bitcoin, Bitcoin vai morrer. Os mineradores saíram da China e a rede ficou mais descentralizada do que nunca. E agora, em 2026, Google vai quebrar o Bitcoin. O BIP 360 já está sendo testado. O Google não deu um atestado de óbito, longe disso. Deu um alerta. E esse alerta está acelerando a defesa mais rápido do que nunca. Isso é excelente para o Bitcoin. Então, tranquilidade. Hoje o Bitcoin é o sistema descentralizado com o maior poder computacional do mundo e ele vai continuar sendo a coisa mais segura do mundo. Como eu disse lá atrás, o sistema vai se atualizar para resistir a tudo que está evoluindo. É assim que as coisas são. Satoshi Nakamoto já estava ciente disso desde o início. Não estamos vivendo nada que já não era previsto. Bom, esse então foi o papo de hoje. Se você gostou de saber um pouco mais sobre as entranhas do mundo do Bitcoin, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E você me encontra lá no Instagram também, ó, nesse endereço aqui, ó, ou aqui. Conteúdo todos os dias lá, beleza? Até mais. Até o próximo vídeo.